vamos falar sobre o procedimento administrativo. O que é isso? São aquilo que nós já falamos lá no início, quando a gente falou do conceito de licenciamento, são as etapas. Lembrando que procedimento é um conjunto de etapas, certo? Então nós temos ali, ó, primeira etapa é a definição preliminar. O que eu quero falar com definição preliminar? Essa definição preliminar significa, primeiro, definir o órgão ambiental que é competente. Quem é que vai fazer o licenciamento? Vai ser o órgão federal, vai ser o órgão estadual, vai ser o órgão municipal? É essa definição. Através do que eu tenho essa definição? Bom, tem ali as atividades no qual cada um é competente para realizar, certo? Então tem algumas atividades que já é específico. Essas atividades aqui somente a União deverá fazer o procedimento administrativo. Tem outras atividades que podem ser designadas para o órgão estadual e outras atividades que podem ser designadas para o órgão municipal. Como é que funciona essa designação de atividades? Bom, através de um convênio, ou seja, o órgão estadual passa através de um convênio para o órgão municipal determinadas atividades. Mas como é que acontece isso? Bom, isso vai depender muito da capacidade técnica deste órgão ambiental. Ou seja, técnicos que tenham de várias áreas, né, para analisar a documentação, então, ou seja, biólogo, engenheiro, um gestor ambiental, enfim, uma série de atividades, de pessoas, né, capacitadas para o conjunto de análises. Então eu tenho que ter um corpo técnico, pessoas habilitadas para fazer análise documental e também fazer as diligências, fazer as vistorias, certo? Além disso, verificar qual é a documentação, juntar a documentação, ver o que precisa ser feito no processo preliminar. Ou seja, preciso fazer um estudo simplificado, eu preciso fazer um estudo mais completo, qual é a minha atividade, qual é o porte dela, quais são as custas de documentação, de análise de documentação. Então, tudo isso é uma definição preliminar. Primeiro eu faço uma análise de onde eu faço o procedimento e o que eu preciso para realizar o procedimento, certo? Então aqui eu dei o nome de definição preliminar. Vocês podem ver que na resolução 237 vai estar lá definição disso, daquilo outro. Ou seja, vai dizer o que tem que ser definido, tá? Então aqui eu coloquei como definição preliminar. Dei um nome para isso, certo? Então definido, nós temos ali o protocolo. O que é o protocolo? É eu entrar com a documentação no órgão ambiental competente. Eu juntei a documentação e entrei com o protocolo. A partir daqui, a partir do protocolo, eu tenho 6 meses, ou seja, o órgão ambiental ele tem 6 meses para analisar e dar o deferimento ou o indeferimento. Obviamente com suas respectivas justificativas. Se eu deferir, por que eu deferi? Se eu indeferir, por que eu estou indeferindo? Certo? Então, o órgão ambiental, a partir do protocolo, ele tem 6 meses para até finalizar todo o procedimento, certo? E aí, então, eu tenho este prazo do órgão ambiental. Analisem, é o órgão ambiental a partir de agora, certo? Mas nós temos, claro, uma exceção. Qual é essa exceção? A exceção dobra este tempo de 6 meses para o órgão ambiental quando eu tenho, lembram lá, quando a atividade é de significativo potencial poluidor. É aquela significância que nós temos lá em cima, que nós já vimos lá na definição do EIA-RIMA lá, certo? Então, quando eu tenho aquela significativo impacto ambiental, quando eu tenho essa palavrinha, e eu tenho a necessidade de fazer um estudo completo de impactos ambientais, aí o prazo para o órgão ambiental ele dobra, ele passa de 6 para 12 meses. Perfeito? Então aqui eu tenho até um ano. Pode ser antes disso? Pode ser antes disso. Mas como o estudo de impacto ambiental ele é um estudo mais complexo, ou seja, ele demanda uma análise mais completa, mais demorada, além das vistorias, obviamente, tá? Além disso, nós temos aí a própria estrutura, né, dos órgãos ambientais, né, capacidade técnica e tudo mais. Então, às vezes, esses prazos são até um pouco maiores. Tá? É claro que para que esse prazo seja maior, tem que ter aí uma conversa entre o órgão ambiental e o próprio empreendedor. Não é
simplesmente o próprio órgão ambiental deliberar que vai passar dos 12 meses ou passar dos 6 meses, né? Isso tem que ter ali uma conversa entre o próprio órgão ambiental e o empreendimento, né, o empreendedor, para que esse prazo seja estendido. Não é algo imposto pelo próprio órgão ambiental. Perfeito? E aí, então, feito o protocolo, tendo toda a documentação, ok, começa então a análise, pelo órgão ambiental competente, certo? Bom, ele está lá analisando a documentação, está fazendo determinadas vistorias e observa então que há necessidade de complementação. O que é isso? O órgão ambiental ele vai solicitar ao empreendedor informações adicionais ou até mesmo fazer novos estudos, né? Isso não impede de, eu fiz determinados estudos simplificados, o órgão ambiental está analisando e aí eu não preciso mais, me livrei. Não. Se o órgão ambiental achar necessário, até mesmo para que ele tenha um parecer mais adequado, uma justificativa mais adequada para deferir ou até mesmo indeferir a licença ambiental, né, o procedimento incompleto, ele tem que solicitar o máximo de informações possíveis, né? Ele precisa ter uma base, né, de análise. Então, se tiver que complementar essa informação, ele pode solicitar isso ao empreendedor. O empreendedor tem que levar isso até o órgão ambiental para fazer análise, certo? Ainda nessa análise, nós já vimos lá na questão do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental que isso pode ser apresentado para a população que vai ser influenciada pelo empreendimento através de uma audiência pública. Então, por que se faz audiência pública? Para juntar maiores informações para que essa atividade, né, ou para que esses impactos possam ser discutidos com a comunidade, ou para aqueles que se interessarem, né, pelo empreendimento, né, por aquela instalação, certo? Então se faz uma audiência pública. Por que está colocado aqui em paralelo a análise do órgão ambiental? Porque toda a documentação juntada, inclusive a ata da própria audiência pública, ela é também analisada pelo órgão ambiental. Ou seja, não é somente a questão documental lá do protocolo. Se eu tenho um estudo simplificado, até mesmo estudo de impacto ambiental, e ele se faz necessário realizar uma audiência pública, tudo que é discutido, que é debatido, inclusive a ata, outros documentos que são juntados, eles são analisados também pelo órgão ambiental. Terminou a audiência pública e eu tenho ali uma série de discussões, eu tenho uma ata, mas o órgão ambiental, através disso, vê novamente, não, precisa ser complementado determinadas informações, precisam novos estudos serem realizados. O que é feito então? O órgão ambiental solicita uma complementação novamente daquelas informações, daquela documentação, daqueles estudos. Ou seja, é a nova base, com um pequeno detalhe. Essas complementações, então, vamos supor que eu estou lá, o órgão ambiental ele tem até 6 meses, tá? Vamos pensar uma atividade que ele tem até 6 meses para realizar essa análise, né? Dar o seu parecer, seu deferimento ou indeferimento. No 5º mês, ele está analisando e lá no 5º mês desde o protocolo, ele verifica que precisa de uma complementação de documentação e solicita isso ao empreendedor. O que acontece com esse prazo de 6 meses? Ele é suspenso. Observem aqui, ele é suspenso. Então, o que isso significa? Se o empreendedor demorar, observem aqui embaixo, 4 meses... 4 meses é o prazo máximo que o empreendedor tem para a complementação da documentação ou de estudos, ou seja, apresentar isso para o órgão ambiental. Então, se ele demorar, digamos lá, os 4 meses, já tinham se passado 5, passou aí para 9 meses. Observem, 9 meses. E se eu ainda tenho mais 1 mês de análise naquele prazo, eu chego a 10 meses. Então, observem que 6 meses na teoria, né? Então, 6 meses é o prazo desde o protocolo? Beleza, se não for solicitada a complementação. Porque se for solicitada a complementação e o empreendedor demorar 4 meses, se estendeu ainda por mais 4 meses esse prazo até o final, né, do parecer lá. Então, esse prazo é suspenso,
até a complementação. E aí, então se segue analisando, você faz novas análises, novamente complementação, sem problemas. O órgão ambiental ele pode solicitar várias complementações, não há um limite para isso. É claro que dentro da razoabilidade, tem que ser razoável, tem que ter uma justificativa para essa complementação. Não pode solicitar complementação para tentar estender um pouco mais o prazo, né? Para ganhar mais tempo. Não, tem que ter uma justificativa para isso, tem que ter uma razoabilidade para isso. Beleza? Então aqui essas informações são bem importantes, elas estão lá descritas na resolução do CONAMA, certo? Eu só retirei de lá e fiz esse fluxo aqui, né? Até para a gente poder entender um pouco melhor. Então, feita a documentação, né, feita a análise dessa documentação, feita a complementação de documentos, o órgão ambiental analisou, emitiu um parecer técnico ou um parecer jurídico, até mesmo os dois, né, então pode ser complementar ao outro, emitiu o parecer e nesse parecer então vai ter lá, né, a justificativa, considerando isso, considerando aquilo, analisando documentos tais, verificando que apesar disso, apesar daquilo, ou seja, vai ter um parecer, né, vai ter um resultado de toda essa análise, certo? Vai ter então um resultado, ou vai ser deferido e vai ser emitida a licença, ou vai ser indeferido. Bom, uma vez indeferida a licença, todo o procedimento vai ter que começar do zero. Então, ou seja, se eu estou lá na licença prévia e eu estou lá no parecer técnico e foi indeferido, eu tenho que fazer tudo de novo. Nova juntada de documentos, nova definição de quem vai ser o órgão ambiental competente, ou seja, é todo o procedimento de novo, certo? Então, observem que esse procedimento ele é realizado em todas as licenças, em todas as etapas. Então, se eu tenho lá a licença prévia, é feito todo o procedimento. Se eu tenho a ALI, a licença de instalação, eu tenho todo o procedimento de novo. E para a LO, da mesma forma, certo? É claro que uma vez definido o órgão ambiental competente, não precisa novamente, né? Então, a partir do protocolo. Mas o procedimento ele é realizado por completo para cada licença. Então, aí eu tenho o parecer técnico e ou jurídico, né? Pode ser os dois, pode ser separado, pode ser junto. E aí, então, eu tenho o deferimento e o indeferimento. Dado deferimento ou indeferimento, dar-se publicidade ao ato, a licença, ou seja, é colocado no meio de comunicação de grande circulação, que pode ser jornal, pode ser rádio, pode ser televisão, geralmente é um jornal, né, de grande circulação da região, então colocado lá que ou que foi solicitada a renovação, ou que foi emitida a renovação de licença, né, ou que foi indeferido, ou seja, é dado publicidade em uma mídia de grande circulação. Fechou? Então, esse aqui é o nosso último slide. Nós fechamos o nosso assunto de licenciamento aqui no procedimento. Beleza?